Olá pessoal do canal, tudo bem? Então eu vou falar um pouquinho, vou dar meu depoimento sobre minha primeira viagem internacional, que foi para o Canadá. Eu estava em dúvida na época se eu iria para o Canadá ou para os Estados Unidos. Como o dólar canadense era mais barato que o americano, a passagem também era mais em conta, acabei indo para Toronto. Para falar dessa viagem, então eu vou seguir a mesma etapa das aulas que eu dou no curso online de viagem, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Primeira parte é antes da viagem. Como que eu me preparei para ir para Toronto, tá? Para ir para Toronto, então eu precisei de um visto, que nem para os Estados Unidos, só que o visto canadense, tu não precisa ir na embaixada, fazer entrevista e tudo mais. Tu só paga uma empresa que faz todos os trâmites para ti. E apesar do Canadá não ser um país tão rigoroso quanto os Estados Unidos, demandou bastante documentação da minha parte e do meu namorado na época. Mas no final a gente conseguiu o visto, foi bem tranquilo. E o mais legal assim de tu te preparar antes com a documentação e tá tudo certo, é que na hora que tu vai passar na imigração, que pra mim é uma das etapas mais sensíveis da viagem, tu tá tranquilo. Eu me lembro que pro Canadá foi muita documentação. Era assim, muito papel. No final deu tudo certo, aprovaram o nosso visto e a gente pôde ficar lá com visto de turista. Feita a documentação, então nós nos preparamos com documentação, com a vestimenta, né, com a roupa, porque o Canadá é um país que é muito frio. E nós fomos em fevereiro. Em fevereiro é uma época que quando nós chegamos lá estava menos 8 graus de temperatura máxima. Temperatura máxima era menos 8 graus e mínima era menos 20. Então tu tem uma ideia já a partir disso daí. Então a gente se preparou quanto a documentação, quanto a roupa e quanto a local para ficar e tudo mais. Mas vamos por ordem. Aeroporto. Depois que tu prepara a documentação, sabe das roupas, do clima, dos passeios, tu vai iniciar a tua viagem e tu vai ir pro aeroporto. O aeroporto, o check-in é super tranquilo. Tu pode fazer tanto em casa quanto quando tu chega lá no aeroporto, e aí tu faz o check-in das malas e tudo mais e vai pro teu gate. Isso é super tranquilo, tá? O que acontece? Tem que cuidar quando se tem conexões, para saber se tu vai pegar mala, se não vai pegar mala. Tem aeroportos que são enormes. O aeroporto de São Paulo, por exemplo, É tão grande que tu pode se perder lá dentro. Então tu tem que cuidar muito para quando tu for em determinado aeroporto, para tu não estar com o tempo muito justo na hora de trocar de uma aeronave para outra aeronave, que foi o que aconteceu comigo em uma das viagens, que eu tive que trocar. E aí eles têm aquele tempo ali de 3 horas para viagem internacional, tu tem que estar antes. E aí o intervalo que eu tinha, acho que era de 2 horas. Foi muito curto, eu consegui, mas eu tive que pedir ajuda, tive que pedir para me passarem na frente das pessoas. Se acontecer isso contigo e tu tá num país de língua inglesa e tu não consegue te comunicar muito bem, mostra o teu boarding pass, teu boarding ticket, porque a pessoa vai ver as informações ali e vai se dar conta que realmente está apertado o teu tempo e vai te auxiliar, vai te levar, te pegar pelo braço, literalmente vai te levar até o local que tu tem que ir. Mas no geral é super tranquilo. Eu, por exemplo, saí de Porto Alegre, São Paulo, Toronto, então não teve mistério nenhum. Eu peguei o avião, desci lá, cheguei no Canadá. Aí cheguei no Canadá, eles nos dão um formulário de imigração logo que tu tá chegando no país e tu tem que preencher. Tem um outro vídeo aqui no YouTube que eu fiz falando sobre como preencher esse formulário. Então a gente preenche esse formulário, é bastante importante ler com calma e preenchendo ele, e aí entrega na saída da aeronave porque tu está chegando no outro país. Então chegando lá no Canadá, a gente sai da aeronave, vai do baggage claim, pega as bagagens e tudo mais. E aí no Canadá tem 2 portas na saída, assim. Lembro que eu peguei, abri a porta, tá um pouquinho frio, botei uma roupa, e aí quando eu abri a segunda porta eu quase congelei, voltei e eu desci literalmente quase toda a mala, porque eu comecei a botar roupa, tava muito frio. Mas foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na vida, porque eu cheguei e tava caindo os floquinhos de neve bem devagar. Foi isso aí, eu cheguei lá, a gente chegou no aeroporto. Do aeroporto a gente foi pegar o ônibus para ir pro hotel. Pegando o ônibus do hotel, eu dei de cara com o motorista às 5 da manhã
e sem cobrador, com notas de $50. E aí ele falou que não tinha troco. There is no change. O que tu deixa na caixinha certinho o valor da passagem. E era isso. Bye bye tristeza. E aí eu falei pra ele, tá, o que eu faço? Ele falou, não, tu pode pedir troco pros outros passageiros. E imagina tu pedir troco em inglês às 5 da manhã em outro país. Obviamente, como boa brasileira, eu fui lá e pedi troco e troquei o dinheiro, tudo e veio tudo trocado. Eu não ia perder nenhum $1 na minha viagem internacional, ainda mais na minha primeira viagem. Então eu fui, entrei, depois paguei, tranquila. Eu já sabia ali a estação que eu tinha que descer. E cheguei no hotel, cheguei no hostel, na verdade não era um hotel, por ser mais em conta e tudo mais, eu fiquei no hostel. E aí foi super tranquilo, cheguei lá com a documentação impressa, né, tinha o endereço certinho e falei lá com o morador e tudo mais. Uma coisa que é importante, que eu não fiz na época, mas que eu teria feito, eu teria comprado chip de internet. Hoje em dia é bem tranquilo, tu compra o chip, tem um outro vídeo também no YouTube que fala sobre isso. Tu compra o chip aqui no Brasil, recebe aqui no Brasil e tu chegou no país, tu já coloca no teu celular, já tem internet, já tem GPS e tudo mais para pegar um Uber, né, que é mais tranquilo, e chegar no teu hotel. Então eu cheguei no hotel, aí minhas malas, finalmente tinha chegado no país, e aí a gente foi caminhar, foi procurar um lugar para almoçar e tudo mais, foi conhecer a cidade, aquela parte legal de tu estar num outro país, não conhecer nada, tudo ser novidade, né. Então chegando na alimentação, muitos lugares hoje em dia são fast food, então tu chega lá, tu vê o que tu quer, o nome, né, e aí tu pode pedir, can I have a Whopper, can I have a Big Mac, can I have a Coke, ou I will have, se tá no restaurante e tu quer pedir, I will have a Coke, I will have sandwich, e aí tu pode usar essas duas estruturas para pedir qualquer coisa. Uma terceira estrutura é I would like to eat nanana, I would like to have nanana. I would like significa eu gostaria. Depois da alimentação, então, a gente tem o transporte que eu já falei um pouquinho de quando a gente chegou no país, lá no Canadá, mas também tem vários tipos de transportes, tem tram, tem train, tem bike, tem um monte de tipos de transporte. Hoje em dia as grandes cidades elas têm um cartão único, né? Tu compra ali na chegada, normalmente tem perto das estações ou tem aqueles caixas assim com o cartão. Coloca o cartão de crédito, quanto tu quer e tira o cartão único, aí tu pode usar para todos os transportes públicos da cidade, além do Uber, né? Que é muito prático. Eu, por exemplo, fui pro Chile agora há pouco e usei o Uber direto, né? Caminhei um pouco, o que era perto eu caminhava, usava o Uber. Usei bastante trem também, né? Porque tem algumas cidades como Santiago que o trem é muito eficiente, né? Em Toronto também, Nova York, Londres. Então, tu pode usar esse cartão aí que vai te auxiliar bastante. E a próxima etapa do curso, então, são os pontos turísticos. Por exemplo, como é que tu faz para achar um determinado ponto turístico, ou quando tu pega um trem, como é que tu pede ajuda para tu chegar em determinado ponto turístico. Lá no Canadá, um dos pontos turísticos mais famosos que tem é a CN Tower. CN Tower é aquela torre, uma das torres mais altas do mundo, né? E é muito lindo porque eles têm um glass floor que quando tu sobe lá em cima, tu olha para baixo e é tudo transparente. Eles têm restaurante lá também, tudo mais. Tem várias atrações lá, tem Niagara Falls, que tem a discussão se Iguaçu é maior que as cataratas de Niágara ou não. É lindo de ver também. É isso aí. Depois de ir nos pontos turísticos todos, andar de trem, andar a pé, andar de bonde. O que a gente faz? A gente faz as compras, we go shopping. Então uma das perguntas que tu provavelmente vai ouvir de uma salesperson é: Can I help you? How can I help you? Ela vai querer saber se tu precisa de ajuda, né? E aí tu vai dizer pra ela: Just looking, thanks. I'm just browsing, thanks. Só tô olhando, só tô dando uma olhadinha, tá? Depois eu mostro mais estruturas dentro do curso de como pedir ajuda, né? De ver tamanho e tudo mais. Mas no geral é isso que acontece, tu olha o produto, olha a etiqueta, escolhe e vai pro caixa. Por último, a gente poderia pensar em como lidar com situações inusitadas.
Daria para eu listar diversas situações que podem acontecer, mas eu prefiro muito mais falar em depoimentos. Então eu escolho várias pessoas que eu conheço que viajaram, alunos, e faço lives e eu ponho aqui no YouTube mesmo para a gente ter uma ideia de como se preparar e não passar pelas mesmas coisas que aquela determinada pessoa passou. Então, nada melhor que um bom depoimento para prevenir que a gente passe também por essas situações difíceis e tudo mais. Mas no geral, as situações mais complicadas são com a imigração mesmo, ou no aeroporto, um alimento assim também. Tu vai no restaurante, eu já pedi uma vez um alimento e veio cru, né? Raw, né? Que é a palavra cru. E aí eu não comi, né? Pedi pra cozinhar e tudo mais. Mas essa questão da alimentação é até engraçada, faz parte da experiência. Uma ou outra coisa eu não sei bem como é o planejado. Agora, situações mais sérias, como imigração, tu talvez não conseguir entrar no país, isso sim, isso eu falo e eu gosto de enfatizar todas as possíveis situações que possam te trazer algum desconforto ou até estragar a tua viagem, né? Então é muito importante a gente entrar no curso, fazer o curso com calma. Eu já peço que dê o like aqui, que subscreva, né? Acessa lá o link do curso, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, ok? Deixa aí nos comentários também se tu já viajou pro Canadá. Se tu não viajou pro Canadá, deixa aí nos comentários qual foi o país que tu visitou pela primeira vez internacionalmente, quando tu foi pra fora pela primeira vez. Pra onde tu foi e por quê? Deixa aí nos comentários, é muito legal pra gente compartilhar essas vivências aí e crescer um com o outro e se ajudar. Ok, guys? That's it. Bye bye.